seja bem-vindo, seja bem-vinda à terceira aula da disciplina de parasitologia. Hoje nós vamos tratar sobre o sistema imunológico e o parasitismo. Bom, quando um parasito invade o hospedeiro, esse hospedeiro ele sempre tem uma resposta, sempre tem uma reação a essa invasão. E essa reação do hospedeiro é o que a gente chama aqui de resistência, né? A resistência ao parasitismo. E a primeira coisa que a gente vai falar é sobre os mecanismos protetores passivos. Né? Então, aqueles mecanismos que independem desse parasito ter invadido pela primeira vez o hospedeiro ou nunca ter invadido. Né? Então, eles estão lá independentemente de quando isso aconteceu, de quando essa invasão aconteceu. Então, seria resistência passiva. São barreiras anatômicas e fisiológicas à invasão desse parasito. Então, a primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre o revestimento cutâneo. Então, a pele, ela já oferece uma barreira a essa entrada do parasito. Inclusive, no revestimento cutâneo, que existem as secreções até bacteriostáticas, que impedem essa entrada. Uma outra barreira que a gente tem no nosso corpo é o muco, então a mucosa, que contém muco, e os cílios. Esses movimentos ciliares, eles podem carregar o parasito de um local para o outro, fazendo uma drenagem, evitando que esse parasito invada algum tecido específico. Uma outra barreira é a conjuntiva ocular e a secreção lacrimal, que contém lisozima, que também vai oferecer uma resistência à entrada desse parasito. A temperatura do corpo, a temperatura do corpo do homem é desfavorável para o desenvolvimento de alguns protozoários e eumintos, por exemplo, também constituindo uma barreira à entrada. O pH do nosso corpo também, ele pode atrapalhar o desenvolvimento do parasito. Fatores de crescimento insuficientes, de modo que o parasito não consegue se desenvolver. E falta de receptores na superfície celular. Esses receptores são importantes para que haja o reconhecimento do parasito e ele consiga invadir a célula do hospedeiro. Então, se não existem esses receptores, não tem como o parasito invadir a célula do hospedeiro. Né? Então, esses são os mecanismos de resistência passiva. Então, vamos lá, a gente estava que quando um parasito vai invadir o hospedeiro, nós temos então os mecanismos de resistência e nós falamos aqui dos mecanismos protetores passivos. Agora o próximo, a gente vai começar a falar sobre a resposta imunológica. Então, quando um parasito vai invadir um hospedeiro, esse hospedeiro vai reagir à lesão tecidual que esse parasito cometeu. Então, na tentativa de manter uma homeostase. Né? E essa resposta imunológica tem a resposta inespecífica e a resposta específica. Essa parte aqui, principalmente, você já viu na aula de microbiologia e imunologia. Então, nós vamos fazer uma revisão muito rápida e depois eu vou falar mais especificamente sobre os parasitos. Então, primeiro a resposta inespecífica. Essa resposta inespecífica é uma reação de fase aguda. Ela confere uma proteção inicial à entrada do parasito. Então, como eu disse, é uma reação de fase aguda e ela vai preparar o organismo do hospedeiro para em seguida começar a produção de anticorpos, né, que aí já é a resposta específica que a gente vai ver mais para frente. Então, nessa resposta inespecífica, pode acontecer que haja primeiro a penetração do parasito pela pele. É o que acontece, por exemplo, no caso de alguns eumintos que conseguem penetrar a nossa barreira cutânea. Ou também, por exemplo, quando essa penetração do parasito por um
por uma picada de inseto, por exemplo, né? Então, a picada de inseto e aí depois o parasito consegue invadir o hospedeiro. Então, nesse caso, nós temos a penetração pela pele. Então, quando tem essa penetração pela pele, nós temos um processo inflamatório local, né, em que leucócitos do sangue migram para essa região em que a pele foi penetrada e células do sistema fagocítico mononuclear que estão lá naquela região em que houve a invasão vão começar um processo de fagocitose desse parasito. Então, aí que começa então essa reação do hospedeiro em relação ao parasito, à entrada do parasito. Agora, também pode acontecer de haver penetração por via oral. E, então, quando esse parasito invade pelo sistema digestivo, são estruturas linfóides da mucosa e submucosa que vão iniciar essa primeira reação, essa resposta inespecífica. E uma vez que esse parasito invadiu o hospedeiro, ele pode também ser drenado por vias de migração linfáticas. E aí eles vão alcançar os linfonodos e onde vai ter de novo uma certa peneira e essa reação do hospedeiro e os parasitos que passaram pelos linfonodos os que resistiram é que vão se manter no corpo do hospedeiro. Então agora vamos falar da resposta específica. Então nós falamos da resposta inespecífica, agora da específica, que na verdade ela se refere à produção de anticorpos. Então, por que é a resposta específica? Porque esses anticorpos são específicos a um certo tipo de antígeno. E o que é antígeno? Como você já viu na aula com a professora Ivana, o antígeno são substâncias químicas que induzem a produção de anticorpos. Então, um parasito, ele produz certas substâncias que induzem a produção de anticorpos pelo hospedeiro, tá? Então, isso é o que define a resposta imunológica específica. Então, o contato com o hospedeiro, contato do hospedeiro com o parasito, ou seus produtos, vão gerar uma resposta primária ou uma resposta secundária. Ambas fazem parte dessa resposta específica porque ambas produzem anticorpos ou imunoglobulinas. Tá? Então, a resposta primária. O que acontece? Durante a resposta primária, vai haver uma produção de anticorpos, olha, que está aqui no final. E, como vocês estão vendo aqui, tem várias fases até chegar à produção de anticorpos. Então, demora para acontecer essa produção. Então, começa aqui com a ativação de células B, e aí só no final com a produção de anticorpos. Então, todo esse processo, até o momento em que o parasito invade a célula do hospedeiro, até iniciar essa produção, até finalizar essa produção de anticorpos, é chamado desse período de latência. Então, se a gente vai dosar a quantidade de anticorpos, ou também chamado de imunoglobulina no sangue, não é assim que o parasito invade que a gente já vai ter um aumento de imunoglobulina. Tem um período de latência, que é esse período, essa demora para produção, para finalizar, para iniciar, né, a produção de anticorpos. E quando esses anticorpos são produzidos, também são formadas células de memória, tá? E essas células de memória serão essenciais para a resposta secundária, que a gente vai ver mais para frente. Então, ainda falando da resposta primária, aqui nós temos um gráfico mostrando o título de anticorpos no soro, tá? Então, foi feito um exame de sangue, né? Então, foi medido a quantidade de anticorpos no soro. E aqui, um tempo que está em dias. Então, aqui, ó, eu vou colocar uma faixa aqui, que a gente vai falar do que está acontecendo aqui nessa primeira fase. Então,
Aqui está representada a exposição inicial ao antígeno, né? Aquelas substâncias químicas que induzem a produção de anticorpos. E essas substâncias são produzidas pelo parasito. Primeiramente, o que acontece é uma produção de anticorpos ou imunoglobulinas M, tá? É o que vai acontecer primeiro. As IgM não atravessam a parede dos vasos, então elas permanecem no sangue. É quando a gente vai fazer lá o exame de sangue, a gente vai ver que tem um aumento de IgM. E esse aumento de IgM acontece quando ela está relacionada a uma resposta aguda. Tá? Então, assim que houve a infecção, eu tenho um aumento de IgM, são os primeiros anticorpos que são produzidos. Em seguida, são produzidos os IgG, as IgG, imunoglobulinas G. E as IgGs, elas invadem os tecidos. Então, são elas, por exemplo, que são as responsáveis pela imunidade, né, pela essa transmissão de anticorpos da mãe para o filho. Tá? Então, durante a gravidez, essa imunidade que é passada da mãe para o filho, ela acontece pelas IgG. Tá? Então, primeiro tem produção de IgM e depois IgG. E note que a quantidade de IgG que tem no soro é maior aqui, do que das IgM. Agora a resposta secundária. Então, resposta primária, o que era? A primeira vez que o hospedeiro teve contato com o antígeno, eu vou ter a resposta primária, tá? Produção de IgM e depois produção de IgG, sempre específicas àquele antígeno, tá? São anticorpos específicos àquele antígeno. Agora da resposta secundária, então a gente está aqui com o mesmo gráfico, né? Então, título de anticorpos no soro em dias, só que agora a gente vai falar aqui dessa segunda metade do gráfico, que é a resposta secundária. Então, vocês podem ver aqui que está representada a exposição secundária ao antígeno. A produção de anticorpos, ela começa antes do que na resposta primária. Por quê? Na resposta primária tinha aquele período de latência, que demora até começar a produzir os primeiros anticorpos. Na resposta secundária, essa produção de anticorpos começa pelas células de memória imunológica. Então, esse período de latência, ele é menor por causa das células de memória imunológica. Então, os anticorpos, eles são formados antes do que na resposta primária. Eles começam a se formar antes do que na resposta primária. E também acontece a produção primeiro das IgM, tá? Que aqui é esse vermelhinho, e depois das imunoglobulinas G. Só que notem que a quantidade de IgG é muito maior do que na de IgM nessa resposta secundária ao antígeno. Tá? E o interessante é que essa resposta secundária, ela pode ser iniciada também por substância semelhante ao patógeno. Então, não precisa ser necessariamente o parasito que vai desencadear essa resposta secundária. Pode ser uma resposta semelhante. Então, é por isso que vacina ou soros funcionam, né? São eficazes para que a gente consiga reagir de uma maneira diferente quando a gente é realmente exposto ao patógeno, tá? Porque aí já seria uma resposta secundária. Então, falando ainda da resposta secundária, agora vamos falar especificamente dos parasitos. Então, no caso dos protozoários, a resposta em geral é aguda. Então, que existe uma produção maciça de material imunogênico, com muitos anticorpos são produzidos em resposta a essa invasão dos protozoários, tá? Uma resposta aguda. E de forma que ocorre uma seleção natural dos hospedeiros mais resistentes. Então, por quê? Se você tem muito parasito e aí você vai ter uma produção maciça de anticorpos, então é apenas os hospedeiros mais resistentes que vão ser selecionados, né? Que então vão sobreviver à invasão desses protozoários. No caso das infecções eumínticas, aí a gente já tem uma evolução crônica,
que acontece na infecção eumíntica? Os parasitos, eles sobrevivem no hospedeiro em um número menor. Ou esse número decai com o tempo, ou ele se mantém estável. E aí, com isso, a gente tem o que a gente chama dessa evolução crônica. A capacidade imunogênica dos eumintos, ela ocorre mais no caso das formas invasoras. Então, no caso das larvas, por exemplo, existe uma capacidade imunogênica mais alta. Tá? O que é isso? Existe uma produção grande de anticorpos que vão reagir a essas formas invasoras. Não é que no adulto não existe uma produção dos anticorpos, também existe. Só que esses anticorpos produzidos em reação ao euminto adulto, ele não ataca o euminto adulto, ele vai atacar apenas as formas invasoras. Então, por isso que a gente mantém essa infecção crônica, com um certo número de eumintos adultos permanecendo no hospedeiro. E quando ocorre essa infecção, nós temos produção de anticorpos protetores ou funcionais, que são os anticorpos que vão matar o parasito. E também dos anticorpos não funcionais, que eles assistem essa infecção, mas eles não matam o parasito. E no caso das infecções eumínticas, o tipo de anticorpo que é prevalente aqui são os anticorpos não funcionais, então contribuindo para a manutenção dessa infecção crônica, que é característica das infecções eumínticas. Agora, existe um outro ponto na infecção por parasitos, que é a neutralização do sistema imune. Alguns parasitos desenvolvem mecanismos que enganam o sistema imune, o nosso sistema imunológico. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui para você. No caso do xistossoma, o que acontece? Um mimetismo imunológico. O que ele faz, esse parasito? Ele tem antígenos aqui que ele insere na sua membrana, tá? E esses antígenos, eles são específicos para cada hospedeiro, né? Então, dessa forma, por isso que a gente chama de mimetismo imunológico, dessa forma os anticorpos do hospedeiro não vão atacar essa célula, porque ele acaba reconhecendo como uma célula própria. Como o parasito anexa esses antígenos, que são semelhantes ao do hospedeiro, o hospedeiro reconhece como se fosse uma célula dele mesmo e os anticorpos não reagem a essa célula. Então, com isso, o parasito sobrevive, ele engana o sistema imunológico. Um outro parasito é o Toxoplasma gondii, que ele vai impedir a fusão dos lisossomos com o vacúolo digestivo. Então, com isso, o toxoplasma não é digerido e aí ele consegue sobreviver dentro do hospedeiro. E, por último, um outro mecanismo é de imunossupressão. Então, aqui nesse caso, são produzidos IgM, só que essas imunoglobulinas, apenas 5% são específicas. Então, são produzidos anticorpos, mas esses anticorpos não são específicos para o parasito, então eles não conseguem atacar o parasito. É o que acontece no caso da malária, então do Plasmodium. Esses anticorpos que são produzidos não conseguem atacar o Plasmodium porque não são específicos a ele. Então, dessa forma, o parasito consegue sobreviver dentro do hospedeiro, enganando o sistema imunológico, né? Então, produzindo essa neutralização do sistema imune. E aí, então, o que acontece? A gente falou aqui, vamos voltar, que quando a gente tem uma entrada do parasito no hospedeiro, nós vamos ter essa resistência do hospedeiro à invasão do parasito e, primeiramente, o que acontece são as barreiras naturais, né? Então, aquele revestimento cutâneo que a gente falou, e depois teria a resposta imunológica, tá? Então, que seria também essa reação do hospedeiro à lesão produzida pelo parasito.
e a resposta imunológica está ligada com a produção de anticorpos ou imunoglobulinas G, tá? E aí nós temos a imunidade natural ou a imunidade específica, que essa que está ligada à produção das imunoglobulinas G. E agora, um outro mecanismo que acontece é que essa invasão do parasito pode gerar uma tolerância. E o que é essa tolerância? É quando parasito e hospedeiro conseguem viver de uma forma, não digo harmônica, mas existe uma quantidade de parasitos que não é uma quantidade muito grande que está dentro do hospedeiro. Então, esse hospedeiro, ele nem tem nem apresenta sintomas. E com isso, ele pode sobreviver por muito tempo com essa quantidade pequena de parasito dentro do hospedeiro. É o que acontece, por exemplo, no caso da malária. A gente vai ver na próxima aula, vamos falar um pouco mais específico sobre a malária, que acontece esse mecanismo de tolerância. Então, indivíduos que estão há muito tempo em áreas endêmicas, eles conseguem sobreviver sem sintomas, com uma quantidade pequena de parasitos, tá? Bom, é isso, pessoal. Então, até a próxima aula.